Então, nós convido você a abrir sua Bíblia no texto que nós iremos meditar nessa noite, Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Efésios 4. Mesmo assentados, mas reverente à palavra do Senhor nosso Deus, lerei os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai, nós lemos a Tua palavra, rogamos que o Senhor venha falar conosco e abençoar-nos com o Teu falar, com o Teu transformar das nossas vidas e corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Falei semana passada que a igreja pode ter movimentos sem crescimento. Trabalho sem maturidade. Pode ter atividades sem maturidade. Quando nós olhamos para esse texto, também vamos encontrar esses mesmos princípios aqui, nesse texto também, como nós encontramos no texto de Coríntios, 1 Coríntios, quando trabalhamos semana passada. A igreja pode ter movimento sem crescimento. Pode ter atividades sem maturidade. Pode ter verdade nos lábios e dureza no coração. Falar uma verdade e saber de uma verdade, mas falar de forma tão áspera e tão rígida que aquilo machuca, fere, destrói em vez de construir. Pode ter verdade nos lábios e dureza no coração. Pode ter amor no discurso e concessões perigosas por causa desse amor. Eu amo tanto aquela pessoa, então tenho medo de falar de Jesus para ela. Opa, calma aí. Você ama tanto ela que você tem medo de falar de Jesus com ela e perder a amizade dela. É isso. Não é, porque religião a gente espera um pouquinho. Então, você sabe que aquela pessoa sem Jesus, ela vai para onde? Para o inferno? Você tem consciência disso? E você ama tanto ela, que você está disposto a deixar ela ir para o inferno, em vez de falar de Jesus a ela? E aí nós caímos num perigo sério. Mas ela não é eleita? Mas quem que Deus colocou lá para anunciar a verdade do lado daquela pessoa, com amizade importantíssima do lado daquela pessoa? Quem foi? Eu e você. Então, cabe a nós levarmos a verdade em amor. Podemos ter discursos de amor, mas com concessões perigosas. E aqui eu volto nesse contexto aqui
Porque eu vejo algumas pessoas falando assim, não, mas essa mentirinha é mentirinha do bem. Você já viu mentirinha do bem? Mentirinha do bem, mentirinha boa. Mentirinha boa. Então, sinal que tem coisa boa, porque o diabo que é o pai da mentira. Paulo nos mostra que crescimento verdadeiro não é mero aumento de membros, mas de maturidade espiritual. E essa maturidade acontece quando Cristo governa a igreja, pela palavra, formando um povo que vive verdadeiramente o amor. A palavra de Deus, ela deve moldar nosso coração. A igreja só cresce de forma saudável quando Cristo, ele é o centro, quando Cristo, ele é a palavra, quando Cristo, ele é o caminho, quando Cristo é o amor, quando Cristo é o ambiente que permeia a nossa igreja, permeia os nossos bancos, que permeia cada um de nós. Quero olhar um pouquinho para o contexto aqui de Efésios. Efésios capítulo 1 fala sobre a salvação nasce em Deus. Capítulo 2 fala do evangelho, da morte para a vida e da separação para a unidade. Estava desgarrado, estava longe de Deus, e através de Cristo Jesus, eu fui reconciliado com Deus e automaticamente com os irmãos. Capítulo 3, ele fala do ministério revelado, Cristo e a igreja como plano eterno. Cristo e a igreja, não como um acidente, mas como um plano eterno do Senhor Deus, para salvar o povo, salvar o seu povo eleito, os eleitos do Senhor, e conduzir esse povo até a Ele a eternidade. Olhando isso, nós vamos ver que Efésios capítulo 1 a 3 vai apresentar a obra do Deus Trino na salvação, salvando o seu povo, transformando o seu povo num povo eleito. Ele elege, ele predestina, ele leva o seu filho para conduzir a salvação, ele sela pelo Espírito Santo e nos dá essa garantia de que somos salvos e salvos iremos permanecer até o fim, até a volta de Cristo, ou quando Ele nos chamar para a sua glória. E também fala que, nesses 3 primeiros capítulos, fala que o estado do homem sem Deus é morto, é escravo do pecado, da carne e também do diabo. O homem sem Deus, ele é escravo de tudo isso. Mas com Cristo nós somos redimidos, salvos e transformados. Para aqueles que foram salvos, agora deve vir o quê? O crescimento do Senhor pela unidade. O crescimento do Senhor Jesus em nossas vidas. Também ele vai falar que Cristo é o centro, a cabeça, que une todas as coisas, como também falamos semana passada. Quero abordar o tema dessa noite, crescendo em Cristo, verdade em amor. Crescendo em Cristo, verdade em amor. Em primeiro lugar, Cristo ele edifica a igreja por meio da palavra e dos ministérios. Veja os versículos 11 e 12. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista ao quê? Ao quê? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O ponto central aqui não é a igreja. O ponto central aqui é que Cristo, ele nos salvou, nos tirou das trevas, do lamaçal do pecado, e ele mesmo concedeu, ele mesmo nos colocou na sua igreja para exercer ministérios, para exercer funções, para exercer algo que venha glorificar e que venha servir ao aperfeiçoamento dos santos. Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. É o Senhor que edifica a sua igreja. E não é a igreja que inventou os ministérios, mas Cristo o concedeu a cada um de nós.
Cristo concedeu a cada um de nós. Paulo lista aqui os ministérios como apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. A ideia aqui que ele está colocando é que a igreja deve ser governada não pelos pastores, não pelos apóstolos, profetas, mestres, mas que ele deve ser governada pela palavra do Senhor que é proferida por essas pessoas. Essas pessoas, ela não é o centro da igreja e nem do culto, mas a palavra do Senhor que é o centro do culto e da igreja. A palavra do Senhor. E Cristo governa a sua igreja e edifica por meio do ensinamento fiel da palavra. E aqui não é o achismo, não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz. Porque a palavra é como espada de dois gumes, ela tanto serve para cortar lá, quanto serve para cortar aqui também, né? Ela ataca, mas também ela me fere. A palavra do Senhor deve ser a que governa a igreja, que governa as nossas vidas. Na tradição reformada, nas igrejas reformadas, isso é essencial. Porque, até diga de passagem, foi um dos pontos da reforma protestante. Sola Escritura. Somente a palavra através das Escrituras. E quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver que Cristo, ele reina, porque ele é o quê? A cabeça da igreja, mas também é a palavra e o centro, a autoridade. Ministros são instrumentos e não donos da igreja. São instrumentos para manifestar a palavra do Senhor nosso Deus. E todos nós estamos aqui para aprender, não do pastor, mas aprender da palavra. Da palavra. Porque é isso que deve mover nosso coração, aprender da palavra. Porque eu posso ter alguns conceitos, outros costumes, outras formas, outros gostos, mas o que diz a palavra? E é a palavra que deve permanecer. Aplicando já esse primeiro ponto para nossas vidas, uma igreja amadurece quando ela valoriza um púlpito sério, o ensinamento bíblico, o discipulado enfatizado na Escritura Sagrada, na palavra do Senhor, não no que eu acho, não no que eu gosto. Aonde a palavra é desprezada, Cristo ele é silenciado. Cristo ele é calado. Mas a palavra deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Essa deve ser a nossa centralidade. Crescendo em Cristo, verdade em amor. Em segundo lugar, Cristo equipa os santos para servir e edificar o corpo. Cristo ele equipa a sua igreja para a edificação do corpo. Veja lá o versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo em Cristo. O aspecto que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele destrói o modismo da plateia, por exemplo. O palco. Na igreja de Cristo, não existe cristãos aposentados. Ou não existe membros consumidores, por exemplo. Pelo contrário, ele equipa cada um de nós com dons para exercer no meio da igreja para a edificação. E aqui nós vamos observar que esse aperfeiçoamento é treinamento, é ajustar, é preparar. Então, Cristo nos prepara para a obra do Senhor, para o crescimento e edificação da igreja. E isso é maravilhoso para nós, meus amados, porque como nós vamos observar que o ministério pastoral, por exemplo, ele não substitui a igreja. A igreja, ela se também pastoreia por ela também. Por quê? Quantas vezes você já foi, por exemplo, no chá da amizade, aonde a grande maioria das vezes é os irmãos que pregam a palavra? Quantas vezes você já foi edificado lá? Ah, nunca fui no chá da amizade. Ah, então, deveria ir, porque é muito legal, muito bom.
Quantas vezes nós já ouvimos palavras de irmãos que não são pastores, mas que foram abençoadoras também. Sim, na teologia reformada, nós temos o ministério também abençoador dos irmãos em Cristo Jesus, que deve trabalhar no processo do discipulado e da capacitação geral, não apenas olhando o pastor, não apenas olhando os presbíteros como aqueles que têm a autoridade, somente com a autoridade para pregar a palavra, mas que também os outros irmãos podem pregar, podem anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Sim, os pastores são preparados, estudaram para ensinar, mas a igreja também tem autoridade para ensinar a palavra, e de divulgar a palavra, de levar o discipulado pela palavra do Senhor. E isso edifica o corpo de forma muito mais objetiva. O objetivo aqui não é apenas a centralidade da palavra pastoral, mas a centralidade da palavra do Senhor através de cada membro do corpo. A edificação do corpo é que devemos trabalhar para isso. Isso significa que cada crente tem responsabilidade real com os dons, com o serviço, com a cooperação e o cuidado de todos. O cuidado de todos. O pastor pastoreia junto com os presbíteros. Não é só o pastor que pastoreia, mas o pastor pastoreia a igreja junto com os presbíteros. E os presbíteros administram junto à igreja com o pastor. É assim que caminha o conselho. Um colaborando e cooperando com o outro no processo de uma igreja administrada, mas não apenas esses como aqueles que têm a autoridade máxima da palavra, mas como uma igreja também que ensina e discipula no cuidado de todos. Se queremos avançar em verdade e amor, isso exige gente envolvida com a obra do Senhor. Gente disposta a pregar e levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gente servindo com dedicação e empenho ao Senhor. Gente cuidando de gente. Irmãos cuidando de irmãos. Irmãos discipulando irmãos. E não apenas de ouvir a palavra dominicalmente, mas de aprender e estar disposto a ensinar as pessoas no processo diário e constante. Eu lembro do reverendo Luciano contar a história da mulher do machado. Alguém nunca ouviu essa história? Não? Pronto. Que bom que quase ninguém ouviu, porque aí eu vou poder contar. Luciano conta uma história verdadeira que tinha uma senhora que ela ia num culto pela manhã e ia dominicalmente naquele culto, e depois um dia ela não foi. Um domingo ela não foi, mas passou-se um tempo, ela voltou. Mas ela começou a chegar na igreja com um machado, lá no interior de Rondônia. Ela começou a chegar na igreja com um machado. Chegava, colocava o machado na porta da igreja e entrava. Os diáconos já ficaram de cabeça embaixo, de cabelo arrepiado. Que essa mulher está chegando aqui com um machado na porta da igreja? Né? Se fosse hoje, eu falo assim, nossa, é uma terrorista, né? Ela vai derrubar a igreja e vai acabar com todo mundo aqui. Aquela mulher foi 1, 2, 3 vezes, e chegou um certo dia, pararam e indagaram a mulher. Falaram, ô, dona mulher, por que você está chegando aqui com um machado na porta da igreja? Nós não estamos entendendo isso e nós estamos preocupados, porque é um machado. E pelo jeito está bem afiado. Está bem afiado. Ela falou, não, é simples. Eu venho aqui, eu aprendo tudo aqui, eu anoto tudo aqui,
Porque depois, amanhã à tarde, lá na minha casa, eu tenho uma reunião, lá no município de tal, não sei o quê, em tal lugar, tem uma reunião que acontece na minha casa, que eu ensino o que eu aprendi aqui. Mas aconteceu que, um dia, eu estava vindo, e o riozinho que eu corto, que eu tenho que passar, a chuva de ontem à noite levou a ponte que eu atravessava. Então, agora eu peguei um machado, e eu venho mais cedo. Se a chuva levou a ponte que eu passo, eu corto uma árvore e atravesso por cima da árvore que eu cortei para não perder o culto, porque eu deixei de ensinar a palavra do Senhor aquele dia, porque eu não consegui chegar aqui nesse lugar. E isso foi tão abençoador para aquela mulher, porque hoje, aonde ela ensina, tem uma igreja presbiteriana implantada lá em funcionamento em Rondônia. Meus amados, nós estamos fazendo o que com o que nós aprendemos? Nós temos uma responsabilidade, nós temos um papel. Uma igreja que discipula, é uma igreja que amadurece e cresce em amor e em verdade. Crescendo em verdade e em amor, em terceiro lugar, Cristo conduz o corpo à maturidade, à unidade, à firmeza e o amor. Vejamos os versículos de 13 a 16. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Versículo 16 está aqui, isso, olha lá. De quem... Nós vemos 3 resultados do crescimento. O primeiro deles é a unidade e conhecimento de Cristo. Veja os versículos 13, fala assim, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus amados, a meta não é um clima bom, uma igreja com cânticos agradáveis apenas. Quero cânticos agradáveis, quero hinos agradáveis. Queremos uma igreja com um bom ambiente de culto e de adoração ao Senhor, onde todos se sintam à vontade de adorar o Senhor, sintam bem ao fazer isso. Mas a meta é a unidade centrada em Cristo. É a unidade centrada não nas pessoas, mas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse é o nosso ponto, é a nossa chave, é o que nós prezamos e buscamos, a unidade em Cristo. Porque se buscamos apenas a unidade de um clima bom, um calor pode estragar tudo isso. Uma nota errada, alguém que errou um cântico, ou um texto, ou uma oração, ou alguém que travou em algum momento, foi cantar e deu errado, o playback não funcionou, o data show não deu certo, e aí perdeu-se o clima bom. Não, a meta não é um clima bom. A meta é a unidade centrada em Cristo. Porque quando eu olho isso, eu vejo como que Cristo me colocou nesse corpo, aonde eu estou nesse corpo, e qual que é a minha função nesse corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo é a centralidade da igreja. Segunda questão aqui que é colocada é a estabilidade doutrinária. Para, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos,
mas para que nós venhamos a ter uma maturidade. A palavra do Senhor deve alcançar meu coração, a minha vida, para que eu não seja mais como meninos. Como que agem os meninos? Agem de forma impulsiva, sem responsabilidade, sem compromisso. Agem de forma agitadas, sendo levados para um lado e para o outro, por qualquer vento de doutrina, qualquer forma, qualquer atitude, qualquer artimanha dos homens leva e corrompe o coração dessas pessoas. Eles deixam rapidamente, como vão rapidamente. Não sejamos agitados, não sejamos levados, não sejamos impulsionados pelo meio ou pelos problemas à nossa volta, mas que sejamos fortalecidos. Crente imaturo é presa fácil. O crente imaturo, ele vai procurar a modinha. Aí agora a nossa igreja tem que ter parede preta. Parede preta. Sai fora, jacaré. Parede preta não. Tem que ter palavra do Senhor. Tem que ter centralidade de Cristo. A nossa igreja tem que ter e viver na centralidade, não no engano, não na manipulação das pessoas, não no vento de doutrina que passa e leva. E você que já viveu alguns anos, você vai ver quantas coisas você já viu de modas que passaram. Unção do riso, unção do leão, unção do sei o quê. Eu só sei que eles não são nada. Por quê? Porque, meus amados, a palavra é que deve ser centralidade no nosso coração. É a palavra do Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Irá permanecer. Essa é a nossa centralidade, a palavra do Senhor. Isso deve moldar nosso coração para que nós não sejamos como meninos jogados como vento para lá e para cá, mas que sejamos firmes e fortalecidos. Terceiro ponto que eu quero aplicar aqui é a verdade em amor, crescendo em Cristo. Versículos 15 e 16. Mas eu vou ler apenas o versículo 15, algumas partes dele. Fala assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Sejamos e vivamos a verdade em amor. Verdade sem amor, ela fere. Verdade sem amor, ela fere. Quer alcançar alguém? Fale a verdade em amor. Ah, mas eu não menti, eu falei a verdade. Tá, mas como que você falou a verdade? Ah, eu só falei que se ela continuar fazendo isso, ela vai para o inferno. Ah, como assim, desse jeito? Eu lembro da nossa experiência no Amazonas, quando estávamos trabalhando nos ribeirinhos, lá no meio do mato, lá em Manicoré. Nós somos uma comunidade chamada Vista Alegre, melhor, Esperança, na comunidade Esperança. E lá tinha o Lago do Jacaré, e tinha alguns irmãos da nossa igreja que era dessa comunidade, e nós estávamos orando para evangelizar essa comunidade há algum tempo. E chegou o tempo de nós irmos lá, e eu falei assim: conversa com o presidente da comunidade, conversa com o pessoal lá, amigo teu, para a gente ir lá pescar no Lago do Jacaré, e passar um dia pescando. E nós vamos fazer o primeiro contato com essas pessoas lá. E nós fomos, levei um amigo que era do Banco do Brasil, e aí foi nós e mais alguns irmãos da igreja pescar no Lago do Jacaré o dia todo lá. Fizemos fogueira na beira do lago, comemos o peixe, uma delícia. Passamos o dia todo ali, alimentamos todos os carapanãs da região, os pernilongos, alimentamos os peixes, levamos comida para os carapanã. Lá é carapanã, aqui é pernilongo, né? Aqui é pernilongo. Eles ficaram bem alimentados o dia todo. E chegou no final do dia, o presidente da comunidade olhou para nós e falou assim:
Você, eu sei quem que é, você trabalha no banco, você, eu sei quem que é, daqui, é filho de fulano, ciclano, e apontou para mim, e você quem que é? Eu falei, eu sou pastor da igreja presbiteriana aqui de Manicoré. Você não é pastor? Não, você não é pastor. O que ele viu, porque eu não sou pastor. Na época eu tinha uns 25 anos. E na verdade eu não era pastor, eu era evangelista, e a forma pastor de dizer é porque para explicar todo esse negócio é mais complicado para eles. Mas eu exerci o pastorado. E aí ele falou assim, não, você não é pastor, porque você passou o dia inteiro aqui com a gente e você não mandou a gente para o inferno nenhuma vez. Você não falou que nós íamos para o inferno, mas você apenas esteve e cuidou de nós aqui o tempo todo. Você não é pastor. Eu falei, não sou pastor do jeito que você está acostumado, porque eu sou pastor. Então vem fazer um culto aqui para nós. Eu falei, yes, né? É isso que eu queria, né? É isso que eu quero vir aqui. Eu falei, não sei, vamos ver, né? Vamos ver, depois a gente conversa sobre isso. Deu uma semana, depois voltamos para casa, uma semana eu mandei uma carta para ele, falando que seriam de bom grado, nós íamos e tal, e fizemos o culto lá e evangelizamos aquela comunidade pela graça do Senhor Jesus Cristo. Devemos pregar a verdade em amor. A verdade sem amor, ela fere, ela machuca, ela afasta. As nossas relações conjugais devem ser tratadas em amor. A nossa relação com filhos deve ser tratada em amor. Falamos a verdade em amor. Devemos viver em todo o processo da nossa vida da verdade em amor. Porque sem amor, não há verdade que transforma. Mas a verdade em amor, ela transforma, ela não fere. Amor também sem verdade, ela engana. Não falei por causa que eu amo ela. Olha, então teu amor está corrompido. Porque você deixou de falar a verdade por causa do teu amor, então você está enganando aquela pessoa. Nós não devemos deixar de falar a verdade, mas devemos falar a verdade em amor. Cristo é a cabeça, o crescimento é nele, e por meio de nós, como pessoas, no corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi colocado para abençoar pessoas. Cada junta coopera com o crescimento. Cada membro funciona para o crescimento e amadurecimento. O amor é o ambiente onde é pregado e anunciado a verdade transformadora do Senhor Jesus Cristo. Crescer em Cristo é crescer em verdade. E isso só acontece com o amor do Senhor em nossas vidas e corações. Mas nunca abandonando a verdade transformadora do Senhor. Quero concluir nossa mensagem dessa noite, para nós como igreja, que em 2026 não será um ano de muita mudança por slogans. Não deve ser isso. Mas deve ser um ano de mudanças por mais palavra fiel, mais serviço de todos, mais unidade verdadeira. Deve ser nosso papel e que devemos buscar como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo. Mais palavra fiel, mais serviço, não apenas de alguns, mas de todos, o envolvimento de todos na obra, e mais unidade verdadeira. Mais maturidade doutrinária, mais amor na prática, amor no cuidado. Mas também quando nós olhamos essa mensagem para nós, cada crente, por exemplo, você está crescendo em Cristo ou apenas está assistindo os cultos? Isso está servindo para a tua edificação pessoal? Ou você está participando no processo? Crescimento espiritual aparece na submissão da palavra. Não sei se eu estou crescendo ou se eu não estou crescendo. Tá, então, quando você olha a palavra do Senhor e que aquilo confronta o teu coração, você briga contra ela ou você cede ao ensinamento dela? Porque isso vai dizer se você está como menino ou se você está vivendo uma transformação da palavra diariamente no teu coração. Mas talvez você possa falar assim, não, mas pastor, eu estou super
super bem. Não tem nada que eu tenha que mudar na minha vida. Eu sou como um crente aposentado, já cresci tudo já. Então, eu vou dizer para você que você está no engano. Você está num estado de estagnação espiritual. Se a palavra não te confronta, se a palavra não está mexendo com você, se você não tem arrependimento pela palavra, é sinal que você está em perigo. São os maiores, e os tombos maiores são daqueles que acham que conhecem toda a palavra e que Cristo não fala mais com eles. E digo por ser uma das classes mais que pensa assim, os pastores. Porque são os que mais conhecem e os que mais, e que muitos têm muitos problemas de ouvir a palavra e ser confrontado pela palavra. Essa semana nós tivemos uma triste notícia. Filipe Yancey falou que caiu. Um dos autores da Maravilhosa Graça, por exemplo, um dos grandes autores da linha reformada. 8 anos já estava vivendo em adultério com uma mulher. Deixou o ministério, deixou a palavra, o ministério da pregação da palavra, e agora está no processo de restauração da sua família. Os fortes caem. Mas eles caem quando eles acham que são fortes realmente. E quando estão autossuficientes. Se a palavra não confrontar nosso coração, nossa vida, nós caímos no perigo de achar que a palavra é só para o outro e nunca para nós. A palavra deve confrontar nosso coração, nossa vida. Você está no serviço do corpo ou no serviço próprio? Também uma característica da imaturidade espiritual. Se vivo só no meu serviço próprio, só na minha vida própria, e não me envolvo no serviço do corpo, então você está em perigo. A maturidade do falar e do tratar. Quando eu falo, eu machuco, ou eu falo em amor na construção. Porque tem pessoas, quando abre a boca, você fala assim, ai, 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 vai doer. Você já prepara para o impacto, né? Você já prepara para o impacto, porque é só paulada. A verdade, ela é em amor, ou ela é em raiva, em dor, em tristezas. Ah, mas eu não consigo mudar isso. Então, a palavra fala que nós devemos mudar. Então, ouça a palavra. Coloque o teu coração diante de Cristo. Que sejamos atentos ao que a cabeça, o nosso Salvador Jesus Cristo traz. Olha o exemplo de Cristo. Olha a salvação de Cristo. Nenhum corpo vive sem a cabeça. Nenhum cristão cresce sem Cristo. Nenhum cristão está vivo desconectado do corpo. Nenhum cristão é o corpo inteiro. Nós somos apenas uma parte desse corpo. O corpo é de Cristo. E Ele nos coloca no corpo para viver em unidade, em caminhar com o Senhor Jesus Cristo. O alvo não é apenas avançar para frente, mas é avançar para Cristo, até a sua estatura. Em nome de Jesus. Baixe a cabeça, coloque o teu coração diante de Cristo Jesus. Coloque a sua vida diante de Cristo Jesus. Como está a tua maturidade espiritual, física? Como está a tua maturidade emocional? Como está a tua unidade com Cristo? Você está ouvindo a palavra do Senhor? Ela está te confrontando? Você está submisso à palavra, no serviço do corpo? Tem maturidade no falar, no tratar com as pessoas? Ou está vivendo somente para você? Sejamos o corpo de Cristo, como igreja viva, viva para Jesus, e viva em Jesus, que é o cabeça da igreja, em nome de Jesus.